Nós precisamos falar sobre o Tesouro Direto, principalmente quando a gente fala do Tesouro IPCA, que está com uma taxa muito alta, historicamente falando, é uma das maiores. E todo mundo está comentando sobre esse título, por exemplo, o Tesouro IPCA pagando 6% ou mais. Só que tem uma coisa que ninguém está te falando por aí e eu vou te dar uma planilha de presente aqui, uma ferramenta para você conseguir fazer seus cálculos sobre qual o potencial de uma rentabilidade possível. Acompanhe isso aqui porque eu tenho visto muita gente aqui no YouTube falando, por exemplo, a Marília Fontes aqui colocou 6,35% no Tesouro IPCA, compre. Ela fez um vídeo aqui muito legal mostrando que o Tesouro IPCA protege contra a inflação, muito bom. O Thiago Nigro aqui embaixo também falando a melhor oportunidade da década, mostrou aqui a rentabilidade histórica do Tesouro IPCA. Então assim, é um título que está dando o que falar mesmo, só que o que ninguém te mostrou ainda é o potencial da marcação a mercado desse título. Porque basicamente, quando você investe num título do Tesouro Direto, você tem dois pensamentos. Ou você vai levar para o longo prazo, ou você vai vender no curto prazo, tentando, almejando ali um lucro maior com a marcação a mercado. Daqui a pouco eu te explico melhor esses detalhes do que é a marcação e também esse segundo potencial de carregar para o longo prazo, mas eu já vou logo aqui mostrando a planilha que eu vou deixar de presente para vocês, tá? O link já está aí na descrição, você pode pegar e fazer suas simulações então. E eu já preenchi aqui os dois primeiros dados que eu quero mostrar, tá? Para você, vou mostrar aqui na prática o passo a passo, colocando como a data de início de um possível investimento hoje, dia 8/7, quando eu gravo esse vídeo, e o vencimento do título, lá no dia 15/5 de 2045. Agora, eu preciso saber quanto que eu poderia investir, né, simular um valor investido e qual a taxa pré-acordada que esse título está me pagando nesse dia de hoje, tá? Para isso, eu preciso entrar lá na minha corretora, eu utilizo a Toro Investimentos para fazer as minhas aplicações. Clicando aqui em investimentos, depois eu vou clicar em renda fixa e tesouro direto para ver essa rentabilidade possível no tesouro, tá? Então eu vou descer aqui, clicar em tesouro, depois eu vou em filtros avançados, porque eu quero os títulos que remunerem IPCA+, ou seja, que corrijam a inflação. Então é só clicar aqui em inflação, aplicar os filtros e aí ele já vai me dar aqui os títulos na tela. Eu vou olhar junto com vocês esse daqui, ó, o Tesouro IPCA+ 2045, porque ele é o que tem o prazo mais longo nesse momento. O vencimento dele é, portanto, lá no dia 15/5 de 2045. Um ponto interessante, você só precisa de R$ 36,14 para começar a investir, por exemplo, no Tesouro Direto. Esse ponto aqui é importante, porque é um investimento muito democrático. A renda fixa é o investimento mais seguro que a gente tem no país, quando a gente fala do Tesouro Nacional, que é quem emite os títulos do Tesouro Direto. Então, você pode começar a investir com pouco dinheiro, se você já tiver mais, melhor ainda, mas a composição de uma carteira de investimentos é sempre bom você ter títulos seguros de renda fixa, por exemplo, tá? E mais um detalhe importante, você precisa de uma corretora para fazer esses investimentos, né, que interligam você, pessoa física, e todas essas alternativas, e eu recomendo a Toro Investimentos, tá? É a corretora que eu uso há mais de 4 anos, super segura, que faz parte do grupo Santander, totalmente taxa zero e a gente tem uma parceria lá, funciona assim. Vou deixar um link aí na descrição também, porque todo mundo que abre a conta e ativa a conta na Toro Investimentos pelo meu link, ganha esse meu livro gratuitamente na sua casa. Eu vou enviar meu livro, o Lucro FC, Aprenda o Esquema Tático para Conquistar a Independência Financeira para o seu endereço, para a sua casa, gratuitamente nessa parceria que a gente tem aqui junto. Eu, Lucro FC, e a Toro Investimentos. É só você abrir sua conta, ativá-la, né? Ou seja, mandar algum dinheiro para lá e começar a investir através dessa corretora que você ganha meu livro gratuitamente, tá bom? Pegue esse link aí na descrição também. Pois bem, já aqui na tela então, a rentabilidade que esse título está remunerando nós investidores hoje é IPCA, ou seja, a inflação dentro de um ano, mais 6,33% pré-acordado, tá? Essa é a rentabilidade então. Quanto será o IPCA? Não sabemos, pode ser que ele seja 3% no ano, 4%, 5%, 10%, isso pode variar bastante. Então, o mais importante que quando a gente faz uma compra é ver qual que é o valor
pré-acordado, que é esse segundo valor aqui, o mais 6,33. E daqui a pouco eu te mostro que essa é uma das rentabilidades mais altas historicamente para esse título, tá? E aí eu vou colocar aqui na nossa planilha, então, 6,33, que seria a taxa hoje. E aí, esse valor aqui, preço de compra, você não precisa preencher, tá? É uma fórmula que calcula tudo automaticamente. Eu vou simular um investidor que coloque 10 mil reais nesse título, tá bom? Não se assuste ainda com esse resultado aqui em vermelho, porque eu ainda não completei aqui essa planilha na taxa a mercado, que é agora que você vai entender a tal da marcação a mercado. Veja bem, se eu entrar dentro do site do Tesouro Direto, tá? Você consegue ver essa parte aqui do histórico de preços e taxas. Veja bem, o título então do Tesouro Direto hoje está pagando, remunerando o seu investidor mais ou menos 6,32%, ok? Agora, se a gente puxar aqui alguns meses atrás, por exemplo, em agosto de 2023, ele estava remunerando 5,38%. Então, volta aqui para mim na tela, vamos combinar uma coisa. Se você vai no supermercado ali, supermercado dos investimentos, que é a corretora, e você compra um título que te remunera 6,32 e um outro que te remunera 5,8. Qual é melhor? Esse aqui que te paga 6,3, certo? O 5,8 é menos, essa rentabilidade para você é menor. Então, esse título aqui sendo mais valioso, você está comprando melhor. Só que a gente não consegue prever o futuro. Então, assim, se no futuro você voltar na sua prateleira aqui do supermercado dos investimentos e esse título tiver, por exemplo, IPCA mais 7, então você teria comprado mal aqui no IPCA mais 6,3, certo? Mas se lá no futuro, daqui a um ano, por exemplo, você voltar lá na corretora e tiver mais uma vez esse mesmo título com vencimento lá em 2045, ele tiver 5,8, olha, foi uma bela de uma compra aqui a 6,3. Concorda comigo? Então, isso que você comprou com uma taxa de remuneração alta é mais valioso do que isso que pode estar no futuro. Não conseguimos prever, tá? Mas a gente pode fazer as simulações. Por exemplo, 5,8, quanto que é esse título? Ele é mais valioso hoje por essa taxa alta que eu comprei do que, por exemplo, se tiver 5,8 lá no futuro? A gente consegue ver através dessa planilha, tá? Se eu colocar aqui 5,8%, eu vou mostrar o resultado agora na tela para você. Pois bem, um retorno aqui de 10,75%, tá? Então, quanto esse título que eu comprei com uma taxa de remuneração maior é mais valioso do que um título no futuro se tiver 5,8%? Esse título é 10,75% mais valioso, portanto, seria uma rentabilidade nesse período. E aqui com essa planilha a gente consegue fazer simulações até bem reais do que já aconteceu, né? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui ó, no dia 6/3 de 2023, a remuneração desse título do Tesouro era 6,57. Eu vou colocar aqui na planilha, então, 6,57. E aí, daqui a alguns meses, quanto que foi a remuneração de quem foi comprar, por exemplo, no dia 11/8, em agosto do mesmo ano? 5,39. Então, aqui, ó, 5,39, em cerca de 5 meses, mais ou menos, esse investidor aqui teria uma rentabilidade de 25,55%. Veja que é mais do que ele pré-acordou dentro daquele ano. Aí esse investidor ele pode tomar a decisão de vender esse título e pegar esse dinheiro e comprar outras coisas, um Tesouro Selic, um fundo imobiliário, etc. Ou ele pode carregar para o longo prazo. Então entenda que existe esse potencial da marcação a mercado no curto prazo, né, que é bastante interessante. Em alguns anos, isso aqui rende muito, tá? Pode render mais que 30% num ano, por exemplo, ou o investidor pode carregar para o longo prazo, que é o que eu vou te mostrar também, tá? Agora o ponto aqui é o seguinte, voltando para esse gráfico histórico, a gente já vê que em alguns momentos, lá em 2019, por exemplo, foi 2,87 a remuneração. Então veja, quem comprou aqui em 2018 a 5,97 e depois chegou até 2,87, teve uma remuneração muito alta. Depois na planilha você pode até fazer a sua simulação. Mas a questão que fica agora para a gente é, será que vai chegar a 2,87, por exemplo? Se chegasse, seria maravilhoso. Vamos ver, ó, 2,87. Praticamente você dobra o capital investido, né? Se você comprasse hoje a 6,33
e chegasse novamente a 2,87 como lá em 2019, uma rentabilidade de 96%. A pergunta que fica é, será que vai chegar a essa remuneração como era 2019? Aí a gente precisa entender um pouquinho do cenário econômico do país. O cenário lá em 2019 era outro. O que a gente tinha com a taxa Selic? São 2 pontos para se analisar. Taxa Selic, lá naquela época era 5% ao ano. Hoje está próximo de 10% ao ano e não tem perspectiva de cair para 5%. Então, muito difícil se continuar. O outro ponto que faz preço aqui no Tesouro IPCA é uma coisa que é chamada de CDS, né, que a gente popularmente conhece como Risco Brasil. O que é isso? Eu vou até compartilhar aqui na tela com você. O termo em inglês para esse Brasil CDS 5 anos, o CDS seria Credit Default Swap. O default é a chance do Brasil dar um calote na sua dívida pública. Então veja que hoje está aqui esse número em 162. Já teve momentos que esse número chegou a 311. Por exemplo, aqui na época do coronavírus, em 2020, a chance de um país emergente como o Brasil dar um calote era muito maior do que um país emergente, aqueles países com melhor classificação de crédito. Né? Então veja que em alguns momentos já esteve muito mais alta, e em alguns momentos, por exemplo, no começo de 2024, esteve mais baixa, só que está numa rota de crescimento agora. E isso faz preço lá no título do Tesouro IPCA. Por quê? Porque o título público brasileiro é o Tesouro Direto, né? O Tesouro IPCA, por exemplo. Então, se a percepção do mundo quanto ao risco fiscal do Brasil se eleva, esse título público precisa remunerar melhor os seus investidores. Por isso que a gente está vendo o Tesouro IPCA hoje tão alto. Muito bem, agora você já entendeu o que é a marcação a mercado, como que você consegue fazer uma análise econômica aqui, e a solução, tanto para o curto prazo quanto para o longo prazo, é você comprar esses títulos com a melhor remuneração possível. E como a gente está vendo aqui na tela, essa remuneração hoje, de mais ou menos 6,3%, é uma das maiores dos últimos anos. Aqui a gente tem um gráfico de mais de 10 anos. Tá? E aí a gente tem essa possibilidade de vender com a marcação a mercado caso o cenário econômico seja vantajoso para nós, ou carregar até o prazo final, no caso 2045. E quem carregar esse título até 2045, por exemplo, esses 10 mil reais que eu simulei, vai multiplicar esses 10 mil reais por quase 6 vezes. Vai ter quase 70 mil reais lá naquele ano, lá no futuro, dentro dos números que a gente tem hoje, e a gente consegue ver também através aqui do site do Tesouro Direto, pelo simulador, você consegue simular. Olha só, presta bastante atenção aqui, tá? Ó, já escolhi o meu título, eu quero simular com o Tesouro IPCA 2045. Eu vou simular, então, 10 mil reais hoje, tá? Digamos que eu tenha 10 mil reais para investir hoje, quero levar até o vencimento até 2045. Tá aqui, ó. O valor bruto, 74 mil reais, então 10 mil reais se tornaram 74.674, e aqui na prática, já descontando imposto de renda e taxas, 61.991,17. Então a gente vê que é uma remuneração, né, bem alta, e eu posso até alterar aqui os parâmetros. Por exemplo, ó, ele está fazendo essa conta aqui, essa simulação, com um título que pague 6,38. Né? Se a gente colocar aqui, por exemplo, 5%, veja que esse valor lá no futuro seria bem menor. Ao invés daquele 61 mil líquido, aqui seria só 49 mil lá no futuro. Ou seja, quando você compra um título com uma taxa boa, você tem um duplo potencial, né, que seria ganhar na marcação a mercado no curto prazo, se essa for sua estratégia, ou levar até um vencimento e garantir ali uma remuneração maior do que se você comprasse com uma taxa baixa. Então eu espero que você tenha entendido um pouco mais sobre o Tesouro IPCA aqui nesse vídeo. Deixa aqui embaixo o seu comentário, se você tiver dúvidas ou sugestões para eu gravar um novo vídeo para vocês, tá bom? Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.